Fala pessoal, beleza? Como vai todo mundo? Um abraço pra geral. Vou pedir a você que se inscreva aqui no canal, que chegue dando aquele like maneiro, né? E também vou pedir a você que entre aqui no site do professor de guitarra e violão, Átila Reis. Você sabia que você pode aprender a tocar guitarra ou violão, aquela música que você tanto sonha, com 10 minutos de treino por dia? É verdade, eu sei do que eu tô falando, porque eu mesmo sou um guitarrista, sou um autodidata. Faltou um professor na minha vida para que eu fosse um pouco melhor, e você pode marcar a sua aula, agendar a sua aula aqui. Tá aqui o site, tá aqui o canal do YouTube na descrição, para de qualquer lugar do mundo aprender aquele som maneiro, beleza? Indo direto ao ponto aqui para falar sobre o vídeo de hoje, eu vou colocar um trecho da entrevista dada pelo Abel Braga, ex-técnico do Flamengo, que estava no Internacional recentemente. Aliás, jogando futebol muito ruim, o Internacional, tá? Um time que teve a oportunidade de ser campeão, entregue pelo São Paulo, né? Pela vitória sobre o Flamengo, e não consegue ganhar do Corinthians, que não aspirava mais nada no Campeonato Brasileiro, jogando futebol pobre ali na base do abafa. Convenhamos, né, gente? Não dá para contar com isso, não. E o Abel continua com aquela vibe, né? Ele deu essa entrevista ao canal Bem Posicionados, programa Sapeando, ao Luizão e a Yara Fantoni, repórter da Band, falando que se sente sacaneado, que teve sacanagem no Flamengo em relação à saída dele. Ora, por que sacanagem? O Flamengo estava jogando bem, ele falou, não, se chegasse para mim e falasse que não estava legal, eu sairia. Mas peraí, o time não estava jogando nada, né? E aí o Abel vem com essa vibe, se vitimiza de novo, né? E coloca, de certa forma ainda, a razão do fracasso pelo fato de não ter tido Rafinha, Pablo Mari, Gerson, Felipe Luiz. Vamos conferir então um trecho dessa entrevista. A entrevista na íntegra está aqui também na descrição desse vídeo. Abel Braga se vitimizando e falando que foi sacaneado, que teve sacanagem no Flamengo. Faça-me o favor, né, Abel? A do Flamengo, ela para mim, ela teve o lado da sacanagem. Não é sacanagem. O que eu digo? Sacanagem por quê? A gente que é do futebol sabe que é sacanagem. Não é a mudança. É isso que eu quero que entenda. Não é a mudança. É a maneira como foi conduzida o problema, a situação. Se conversar com o treinador, tinha que chegar para mim e falar: pô, Abel, não estamos gostando, não está legal, queremos mudar. Porque tem essa alteração. Então, eu saí do Flamengo assim. Começamos a pré-temporada com 4 dias de treino, viajamos para os Estados Unidos, Florida Cup, campeão. Ganhamos um time como o Ajax, tinha sido vice-campeão da Champions League. Campeão carioca. 11 anos do Flamengo não era primeiro na chave de grupo da Libertadores. Fomos. Quarta de final da Copa do Brasil. Corinthians e Flamengo em São Paulo. Ganhamos de 1-0. E depois o segundo jogo no Rio. Foi ali que eu saí. Então tudo que o Flamengo disputou, eu conquistei. Aí eu saio. O Flamengo ainda contratou, que o Marcos Braz disse que ia contratar. Falou: Abel, nós vamos contratar ainda 4 jogadores. Contrataram Rafinha, Mari, Felipe Luiz e Gerson. 4 titulares, 40% de uma equipe, dos jogadores de linha. Aí vem o Jesus, fez um trabalho incrível. Então, obviamente, as pessoas querem comparar um trabalho do Jesus com o meu. Não tem. O dele foi melhor. Mas o dele foi melhor com 4 caras que deram um peso extraordinário ao time. Aí que ninguém comenta. Bom, galera, até chego mais próximo aqui, mais perto de você, pra gente ter esse contato. Porque eu fico indignado com um troço desse, honestamente. Né? Convenhamos, ele nem usava Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol juntos. Você acha que ele ia conseguir montar esse time aí com Gerson, né? Mas o Diego, o Ilharão, Everton Ribeiro, não ia, gente, né?
Então, tá feito o registro aqui, tá feita a minha crítica a esse tipo de posicionamento. Menos mal que ele não nega o trabalho de Jorge Jesus, como várias pessoas fazem, né? O Luxemburgo mesmo, né? Andou negando o trabalho do Jorge Jesus, tal, falando que o Abel tem que ter respeito pelo Abel, como se faltasse respeito. Não é isso, tá? Bom, vamos falar sobre Rafinha também, tá? Eu acho que nesse momento é óbvio que quando o jogador vai a público, como foi na rede social, para falar assim, não teve problema político, ele tem que falar então, foi uma questão política, ele tem que falar então quem foi o cara que o vetou, tá? Se foi essa a questão. O Flamengo diz que não, a questão foi financeira, o que para mim faz todo sentido. O Mauro César trouxe essa informação em primeiro lugar naquela live que ele fez após o jogo entre Flamengo e Resende. Agora, em primeiro lugar, a parte financeira. O problema político pode ser, sim, uma discordância eventual sobre quem define, né, quem decide ali os rumos do clube. Pode sim ser uma consequência, né? Quando um fala, não, dá para fazer, o outro fala, não, não dá para fazer. Aí você pode interpretar isso de várias formas. Tá? E isso pode ter sido passado lá para o Rafinha. Quem se reuniu com o Rafinha? Marcos Braz e Bruno Spindel. Um dos dois falou, tem uma questão política importante, o Rafinha comprou a ideia. Mas não pode ser só isso, tem a parte financeira também. Se ele falou assim, eu fico imaginando o discurso, eu tento um contato com o Rafinha, mas não consigo. Mais ou menos a história que houve com o Diego Alves, tá? Foi feita ali uma proposta ao Diego Alves de renovação, ele aceitou, tudo certo, né? Essa notícia vaza, e aí depois chega no financeiro e fala, não, não é por aí. E aí começa uma guerra, né? Mas uma discussão. O Diego Alves falou, peraí, mas eu aceitei, fica até difícil negociar depois, aí voltam para o Diego Alves, né? No caso, os responsáveis pela negociação diretamente com o jogador, voltam para o Diego Alves e falam assim, lembra aquilo que a gente combinou? Subiu no telhado, não tem mais. Ele vai falar, mas peraí, a gente tinha combinado. Então ele foi mais resiliente do que o Rafinha. Porque pode ter sido o mesmo discurso. Rafinha, lembra aquele papo que a gente chegou ao acordo? Porque a notícia que eu tinha é que o negócio ia ser fechado, né? Então havia um acordo. Só que o Departamento de Finanças do Flamengo não permitiu. E aí voltaram Marcos Braz e Bruno Spindel a ele e falaram, aqui, manja aquilo, não tem mais. Aí o Rafinha falou, peraí, então por quê? Não, porque tem uma pessoa lá dentro, tal, então o camarada compra a ideia do discurso político, né? Tudo bem, tá tudo certo, ele pode aceitar, mas o fator primordial é a questão financeira, é óbvio. Você põe a coisa na balança, repito aqui, gente, existe um rombo de 100 milhões de reais que vai ter que ser fechado. Por quê? Estava previsto no orçamento, na verdade estava prevista a arrecadação com 100 milhões de reais de renda, cara. E não vai ter a partir de abril, ou seja, mês que vem. Alguém em sã consciência acha que vai ter público no estádio nesse ano ainda? Então, não é só aquilo, não, mas o Flamengo, ele tinha de arrecadar quase 170 milhões, entre 160 e 170 milhões de reais com venda de jogadores. Não, além disso, o que eu acho que é factível, tem a porra da questão de quem elaborou o orçamento. Esse orçamento foi aprovado no Conselho Deliberativo em votação, de que haveria renda de 100 milhões com o público, né? E não vai ter essa arrecadação. Não é só renda, é arrecadação. O sócio-torcedor, aliás, o número de sócios-torcedores vem caindo, ou seja, a arrecadação vem diminuindo ainda mais. Cara, não dá, né? Não dá. O próprio Vene Casagrande trouxe que seriam 4 milhões de reais gastos com o Rafinha só até o final do ano. Tá claro? Até a próxima, galera. Um abraço. Tchau.